Glória a Deus, do testemunho tão abençoado do irmão Júnior Lopes. Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 9. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 9. O texto diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Senhor Deus, nós queremos meditar na Tua Palavra, queremos que ela seja viva e eficaz para nós. Ajuda-nos a recebermos a Tua porção e entendermos como o Senhor quer que nós vivamos segundo a Tua boa vontade. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém, a Deus. Amém. Queridos, fiquei pensando por que falar sobre isso. Na verdade, nós temos vivido dias tão difíceis, né? Dias de conflitos, muitos conflitos. As pessoas têm se achado no direito de dizer o que pensam. As pessoas têm desejado mostrar as suas razões sobre tantos diversos assuntos, né? É comum a gente ver líderes religiosos se manifestando através das redes sociais, e aí isso gera uma outra palavra contra essa palavra, e outro fala sobre aquele assunto, e a coisa vai se prolongando, e as pessoas de fato não estão se entendendo. Nós percebemos que vivemos num mundo em que as pessoas não se entendem, grupos se digladiam, e igrejas têm dificuldades de lidar umas com as outras, religiões estão em pé de guerra, e esse é o mundo que nós temos vivido. E eu pensei que nós crentes temos que pensar sobre sermos pacificadores. É muito mais do que ter paz. Ser pacificador é muito mais do que ter paz. Tem muitas pessoas que buscam a paz, e não é errado você buscar paz, mas hoje nós queremos meditar sobre pacificadores. Como ser um pacificador? A bem-aventurança de ser um pacificador. Nesse contexto que a gente percebe a intolerância, rebeldia através de gestos, de palavras, de grupos, nas famílias, há muita rebeldia e intolerância nas famílias, e por isso nós cremos que precisamos tratar disso e entender o que é ser um pacificador e por que Jesus diz que é bem-aventurado, que é feliz aquele que é pacificador. Pacificador é simples, é aquele que promove a paz, é aquele que tenta realizar a paz. Então nós vamos, nessa meditação de hoje, tentar entender se isso nós temos conseguido alcançar essa bem-aventurança, nós temos conseguido exercer, ser promotores da paz ou não. O que nos falta? Qual é o ensino sobre a promoção da paz? Primeira coisa que nós devemos entender é que, pelo menos eu reuni 3 tipos de paz para nós pensarmos. Primeiro, existe a paz entre os homens e Deus, né? Então precisa haver paz entre os homens e Deus. Segundo, é necessário haver paz, ou é bom que haja paz entre os homens, né? Porque nós muitas vezes percebemos que não se entendem os homens, os seus diversos relacionamentos. E depois existe também a paz que transborda o coração daquele que está em Deus, né?
Nós vamos dar ênfase nessas duas primeiras: a paz entre Deus e os homens e a paz entre os próprios homens vivendo nessa terra, nesse mundo. Primeiro, a falta de Deus com o homem, com os homens. Nós sabemos, conhecemos a história bíblica e sabemos que lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 9 e também no verso 23, aconteceu a afronta, a desobediência do homem em relação ao propósito maior para com Deus. Deus colocou o homem no jardim do Éden, deu orientações e ele podia desfrutar daquela paz, daquele ambiente pacífico, agradável, mas tinha algumas orientações. E nós conhecemos a história, sabemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E isso gerou uma separação, gerou uma inimizade. O pecado gerou então a inimizade entre Deus e o homem. Se lembram quando Deus estava no jardim, disse: Adão, onde estás? O que tinha acontecido? Adão tinha desobedecido e tinha vergonha de Deus e se escondia no jardim, a ponto de Deus ter que procurá-lo e dizer: onde estás? Ou seja, começava aí a inimizade, o desentendimento, a desarmonia entre o homem e Deus. E também, por conta dessa desobediência, no verso 9 do capítulo 3, no verso 23 do capítulo 3, Deus precisou expulsar o homem do jardim por causa do pecado. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden. Então houve a separação, ou seja, aquele primeiro momento da criação em que havia harmonia, em que havia comunhão entre Deus Criador e a sua criatura, o homem, a mulher, houve então um rompimento. E dali em diante passou a haver uma ira de Deus para com o pecado e para com o pecador renitente, que insistia nessa independência em relação a Deus. Duas maneiras nós podemos perceber de desconfiança e inimizade entre o homem e Deus. A primeira é a indiferença do homem para com Deus. Ou seja, o homem se torna indiferente para com Deus. Isso revela essa inimizade, essa distância do homem com Deus. Vejam Romanos capítulo 3, versículos 10 e 12, como diz lá. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Eu destaco: não há quem busque a Deus. Essa é a inimizade, esse é o desapego, essa é a desconfiança desfeita do homem para com Deus. E aí, quando o homem está distante de Deus, quando o homem não procura a Deus, quando o homem desconfia e não deseja ter comunhão com Deus, certamente a consequência é falta de paz nesse relacionamento. Quando duas pessoas estão distantes, quando duas pessoas que eram próximas, podemos trazer o exemplo para uma família, para um casal de namorados, um cônjuge e sua esposa, e eles se separam, ainda que seja por um breve tempo, falta paz ao coração. E é isso que se deu naquela ocasião. O homem se distanciou de Deus a ponto de ser excluído do jardim, daquele lugar tão aprazível onde Deus comungava com eles. Então, com essa separação, não havia mais quem buscava a Deus. E então havia falta de paz no relacionamento. A indiferença
gera falta de paz no coração do homem e afeta o relacionamento com Deus. A segunda maneira que nós podemos rever ou ver como se afeta a paz no relacionamento com Deus é a idolatria. Deus repudia a idolatria. Deus se ira com os pecadores que vivem na prática da idolatria. E isso, por consequência, também resulta ausência de paz. Vejam Naum, capítulo 1, verso 2, como diz lá: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Alguns podem achar esses termos muito fortes, mas Deus é assim. É claro que nós, sempre que vemos esses termos próprios do homem, atribuídos a Deus, nós temos que nos lembrar da figura do antropomorfismo, ou seja, forma humana atribuída a Deus, porque nós não temos capacidade de expressar exatamente o que se passa no coração de Deus. Então nós, como temos essas limitações, dizemos aquilo que é próprio do homem. Então Deus se ira com o idólatra. Deus, ele se torna vingador, porque aquele que antes tinha comunhão consigo não tem mais e busca em outro ser, num ídolo, essa proximidade. Também, segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 17, revela essa mesma ira de Deus contra aqueles que acham outros ídolos para adorar. Vejam como diz lá: porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então essas duas maneiras desagradam profundamente a Deus: a indiferença do homem para com Deus e a idolatria, ou seja, o homem escolhendo outra coisa para colocar no lugar do relacionamento com Deus. Isso afeta a comunhão, isso afeta a paz. E nós não podemos ser pacificadores se antes não temos paz com Deus. Precisamos então estar atentos, irmãos. Pode ser que alguns de nós falem: mas eu não adoro o ídolo, então isso não afeta a minha relação com Deus. É porque nós temos a imagem de ídolo de um santo feito de metal ou de barro, mas muitas vezes nós tornamos outras coisas como ídolos nas nossas vidas. E Deus sabe o que tem sido prioridade nas nossas vidas. Deus sabe o que tem tomado o primeiro lugar nas nossas vidas. E a orientação dele é tão clara: buscai primeiro o reino de Deus, e o resto vos será acrescentado. Então, o que tem sido o ídolo para nós? Saibamos, isso causa ira, causa divisão, causa separação no relacionamento o homem e Deus, e por consequência a ausência de paz. O pecado não só provoca imediata condenação. Sabem por quê? Porque nós poderíamos pensar: bom, então se alguém é indiferente para com Deus, se alguém usa de idolatria, adora ídolos, coloca alguma coisa em primeiro lugar do que a Deus, então eles deveriam ser imediatamente condenados, separados de Deus. Mas isso, como era muito próprio no Velho Testamento, havia a figura do sacrifício de animais. Então, quando alguém errava, quando alguém se distanciava de Deus, e nós conhecemos isso de forma muito clara
porque há tantas histórias bíblicas que realçam isso. O povo hebreu mesmo, Moisés subia ao Monte Sinai, e quando ele voltava, o que acontecia? O povo fez um ídolo, um bezerro de ouro, e aquilo desagradou muito ao líder Moisés, mas desagradou muito mais a Deus. Então, porque eles não eram condenados imediatamente, separados de Deus toda a vida, mas porque os animais, o sacrifício dos animais era um sinal provisório do poder de Deus de prorrogar, de dar uma chance a mais para aquele que estava distante de Deus, e já anunciava aquele que viria para ser o sacrifício verdadeiro e definitivo, para que nós então alcançássemos a paz com Deus. Havia então esse sacrifício provisório dos animais, que cobria simbolicamente o pecado. Então as pessoas não eram definitivamente, imediatamente condenadas, mas mesmo assim a ira de Deus, ela se manifestava, né? Então eles tinham que oferecer sacrifícios, holocaustos, para Deus amenizar a sua ira em relação às pessoas. Vejam Hebreus capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, antes de Jesus, o que aplacava a ira de Deus eram os sacrifícios de animais. Mas agora, na realidade da vinda de Cristo, com o propósito da salvação, do seu sacrifício vicário na cruz, o que vai prevalecer é a aproximação de Deus com o homem, por meio do sacrifício definitivo de Jesus, nos aproximando e nos propiciando paz com Deus. Tomemos cuidado para que nós não estejamos dentro dessas duas características aí, dentro dessas duas maneiras que desagradam e geram a ira de Deus, como acontecia sobretudo no Velho Testamento: idolatria e indiferença em relação a Deus. Mas como vimos aqui, Deus providenciou Jesus Cristo, seu Filho, para vir e nos resgatar, e através de seu sacrifício definitivo nos trazer a paz, nos trazer o relacionamento de novo com Deus. Por isso nós podemos chamar de Jesus como o pacificador exemplar. Foi Ele que agiu primeiramente como aquele que traz paz, aquele que promove a paz, aquele que deseja que haja paz nos relacionamentos entre o homem e Deus, não haja mais separação. O sacrifício perfeito de Cristo nos elimina então essa ira que Deus tinha sobre o homem. Agora não há mais culpa, porque Deus pagou, porque Jesus pagou na cruz todos os nossos pecados, para que nós fôssemos salvos e para que então tivéssemos paz com Deus. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi feito uma vez e resolveu todo esse problema da distância do homem com Deus. Basta que nós aceitemos esse sacrifício como sacrifício do Filho de Deus. É útil, necessário e eficaz para nos reconciliar com Deus, e de uma relação de ira termos um relacionamento de paz com Deus. Podemos hoje
ser pacificadores, porque Jesus foi o pacificador exemplar. Ele entregou sua vida para que não houvesse mais necessidade de sacrifícios de animais, um após outro, para cada pecado de um de nós. Agora, o sacrifício foi feito de forma definitiva para que nós tivéssemos paz com Deus. Não é sem razão que lá em Isaías capítulo 9, versículo 16, Jesus recebe o título de o Príncipe da Paz, né? Jesus é o Príncipe da Paz, porque promoveu a paz, porque foi um pacificador, ele promoveu a paz. Isaías capítulo 53, 5 também diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, o sacrifício dele foi que viabilizou a nossa paz, o nosso relacionamento saudável com Deus. Os animais só eram um prenúncio do que ainda estava por vir, e Jesus obedeceu ao desiderato porque veio ao mundo e cumpriu a sua função, o seu mistério, a sua missão de morrer por todos e através do derramamento de seu sangue nos possibilitar a paz. Pago o preço por Jesus, já não há mais motivo da justa ira de Deus contra os pecadores que aceitam o seu convite. Então, Deus ainda está irado conosco. Deus tem razão para se irar conosco, mas como Jesus foi obediente até a morte de cruz e ao morrer pagou todos os nossos pecados e nos purificou de toda injustiça, nós podemos ter a segurança de que temos paz com Ele em Deus. Vejam Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, sacrifício, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o sacrifício de Deus, de Jesus na cruz, desfez a inimizade e nos fez a paz com Deus. Deus não pode, portanto, se irar contra nós, que já aceitamos esse sacrifício de Deus, porque a dívida já foi paga e nós temos livre acesso a Deus. Hoje Ele é nosso amigo, hoje nós temos contato permanente. Deus é o nosso Deus Emanuel, Ele está conosco, Ele não está mais longe, Ele está perto. Amém. Agora, Jesus foi o pacificador exemplar, mas nós regenerados devemos também ser pacificadores, ou seja, devemos ter uma conduta diária, uma postura de vida de tal modo que a nossa vida promova a paz onde não há paz. Você chegar num lugar onde há tensão, onde há discórdia, onde há conflito, você deve ser um instrumento para promover a paz. Os regenerados são, pois, todos aqueles que, remidos pelo sangue de Cristo, anunciam as boas novas da paz de Deus em Jesus. Vejam um texto de Isaías, capítulo 52, versículo 7.
Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Quão formosos são os pés. Ou seja, por onde essa pessoa passa, ela produz harmonia, ela produz consenso, ela produz conciliação, reconciliação, porque é isso que o texto nos revela. Também Romanos capítulo 10, versículo 15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Nós temos que nos ver assim, irmãos. Nós temos que nos ver que onde estamos indo, onde estivermos indo, nós temos que levar esse instrumento da paz. O Júnior Lopes falou, onde ele vai, em qual clube ele está, em qual cidade, país ele vai. Qual é o objetivo primeiro dele? Não é ser o melhor atleta. É claro que a excelência na sua condição física e técnica vai honrar a Deus. Mas ele, naquela situação de um colega lá no quarto que queria viver os prazeres da vida, certamente com tantos conflitos internos, ele, pela sabedoria que Deus deu a ele, foi compartilhando aqui e acolá, e foi um instrumento de Deus, certamente, para produzir paz naquela vida, conciliação dele com aquela moça, com o filhinho que tinha nascido, e dali surgiu uma família. É assim que deve ser a vida de um crente. Os pés dele, onde pisar, e a vida dele devem converter situações de desentendimento, de discórdia, em paz. Porque agora nós já temos paz com Deus, mas temos o ministério de levar paz aos homens. Mas não será possível produzir paz se nós não estivermos com um coração profundamente transformado e cheio do Espírito Santo de Deus. Porque não é pela nossa própria força. Nós sabemos que muitas vezes nós não temos, por nós mesmos, condições de pacificar uma situação de conflito. Na verdade, muitas dessas vezes, a tendência natural nossa é tomar partido. Está tendo uma briga ali, você quer tomar o partido de um ou de outro. Mas nós precisamos estar convictos e transformados de tal forma no nosso coração que o Espírito Santo de Deus nos auxilia, nos ajude a agir pelo Espírito. E então, pelo Espírito, sim, é possível produção de paz. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 2. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes. Isso é próprio do ser humano. O ser humano é isso, é guerrear, é combater, é conflito interno, é inveja, é matança. Mas se nós formos agir por nós mesmos, com a força da nossa carne, nós não vamos conseguir, porque isso é o natural do homem. Atitudes humanas aniquilam a paz. Lembram de Gálatas 5, capítulo 20, Gálatas 5, versículos 20 e 21, onde se diz lá das obras da carne? Aquilo é próprio do ser humano. Aquilo é o natural do ser humano. Porfia, adultério, prostituição, avareza, isso são obras da carne. E se nós não estivermos no Espírito, se nós não estivermos em Deus,
prevalecerão as obras da carne e não o fruto do Espírito. Os Gálatas, quando a carta aos Gálatas é escrita, essa carta é uma carta de advertência. Os Gálatas estavam vivendo em conflito. Pensa uma igreja vivendo em conflito, desarmonia, os crentes não se entendendo, divisão na igreja. E quando a carta é escrita, eles estavam, o termo é forte, eles estavam como se mordendo uns aos outros, devorando uns aos outros. Olha o que o texto diz, Gálatas 5,15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Quer dizer, não vai matar ninguém, já está demais, mordida, maltrato. Isso numa igreja de Jesus que já conhecia a palavra, já conhecia a verdade. Ora, nós temos que produzir a paz. Será que como igreja temos vivido em paz? Viver em paz uns com os outros, é isso que a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 diz: vivei em paz uns com os outros. Efésios 4,30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Por quê? Porque é o Espírito que nos ajuda a sermos promotores da paz, a sermos pacificadores. E se nós eventualmente não estamos conseguindo ser pacificadores, ajudar pessoas em conflitos, se nós não temos conseguido, nem temos tido interesse em ajudar pessoas que não estão se entendendo, famílias desunidas, igreja em conflito, nós não estamos fazendo outra coisa senão entristecendo o Espírito Santo que está em nós. A paz precisa ser uma obra pacificadora do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a sermos pacificadores. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, irmãos, vamos nos deixar inclinar para o Espírito. Não nos inclinemos para a carne. Vamos nos inclinar para o Espírito, porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas onde está a paz? Onde não está a paz, não reina o Espírito Santo. Ele pode estar sendo apagado. Se nós lermos lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, diz que não extingais o Espírito, ou seja, não deixe o Espírito ser apagado na sua vida, né? Como aquela brasa que você está lá fazendo um churrasco e você tira aquela brasa, deixa num cantinho. Acho que o pastor usou esse exemplo aqui recentemente, não é mesmo? O que vai acontecer? Aos poucos ela vai apagando, vai apagando. Tem muito crente que está fazendo isso com sua vida, tirando o Espírito, e é como se fosse aquela brasa que fica no cantinho e vai se apagando, se apagando. Isso é inclinação para a carne. Também Efésios capítulo 4:30 diz que o Espírito se entristece. O Espírito se entristece. Será que nós, como crentes, como pessoas chamadas a sermos pacificadores, lá no preâmbulo do Sermão da Montanha, Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus não está falando com a multidão, não. A multidão está ouvindo. Mas se vocês começarem a ler lá o capítulo 5, diz o seguinte: Jesus sobe ao monte e os seus discípulos sentam ao redor dele e começam a ouvir dele algumas orientações. Claro, a multidão depois ouve todo o Sermão da Montanha, mas as bem-aventuranças estavam ali por perto, logo no início da reunião, os discípulos. Então a palavra não é para o que está lá fora, que não conhece a Cristo, é para o discípulo, aquele que já entregou sua vida a Cristo, né? E que diz lá
não entristeçais os espíritos. Para nós sermos pacificadores, não basta nós dizermos assim: Augusto, um dia eu aceitei Jesus, foi uma experiência sim, com um missionário, com um pastor, numa igreja, num acampamento, num congresso, através de um amigo. E eu me batizei, e hoje eu sou crente em Jesus. E eu tenho Espírito, eu aprendi assim, que quando a gente aceita Jesus, o Espírito habita em nós, e é verdade. É isso mesmo, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Mas vocês conhecem aquele texto que diz assim, que nós devemos nos encher do Espírito? Então não basta só o selo do Espírito, nós devemos desejar estar cheios do Espírito, cheios, sempre cheios. E esse texto diz, você não consegue isso de forma automática. Porque eu levantei a mão já tenho Espírito, porque eu batizei já tenho Espírito. Não basta. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa palavra procurando significa que não foi um ato automático você conseguir ser selado pelo Espírito e pronto, acabou. Você deve procurar a ideia de se empenhar, de não desistir, de se esforçar para que o Espírito esteja vivo, para que o Espírito esteja em você trabalhando dia a dia, te alertando, te orientando, te iluminando de como você deve agir. Não deve ser um ato instantâneo, pronto e acabou. É uma procura constante, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo não só queria teologizar, não só queria doutrinar sobre a unidade da igreja, ele queria ensinar na vida prática a que os crentes vivessem em paz. Hebreus 12, 14 tem um imperativo: segui a paz com todos. Então não é uma opção. Você aqui na igreja não adianta, não interessa viver com o irmão, não interessa ter comunhão com o irmão. O texto diz: segui, procure, se empenhe a viver em paz com todos. Muito bem, se nós devemos ser pacificadores, quais são as qualificações para aquele que deseja ser um pacificador? Primeiro, precisa ser uma pessoa constrangida pelo amor de Deus. O que é ser constrangido? Não é ser humilhado, é uma pessoa que tem um constrangimento tal, ou seja, foi alcançado de tal forma, recebeu a bênção de Deus de tal forma, que se sente constrangido em não fazer nada pelo tão grande presente que recebeu, né? Não é aquele crente que vem aqui de vez em quando e não tem aquela percepção de que algo não está bem. O ser constrangido é isso, é você entender: eu fui salvo, eu fui conquistado, eu fui remido por um preço tão grande, que eu sinto um constrangimento em não atender a esse chamado, em não honrar essa conquista que me foi propiciada. Deus quer que nós, como pacificadores, sejamos essas pessoas constrangidas pelo amor de Deus, a ponto de não deixar de exercer a missão de pacificador. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Ou seja, o constrangimento é: eu não vou mais viver para mim mesmo, para os meus deleites, para os meus prazeres. A minha vida agora vai ser dedicada total e integralmente para viver para Jesus, esse que me remiu do pecado, esse que apagou a ira que existia entre Deus e o homem. E hoje eu estou próximo a Deus. Hoje Deus é um Deus comigo por conta de Jesus. E eu então não vou mais viver para mim mesmo. Paulo deu exemplo disso. Paulo, quando pregava aos gentios, ele também não esqueceu dos judeus. Ele não queria que aquela dissensão entre judeus e gentios prevalecesse por conta daquilo que eu falei. Para ele não interessava teologizar, criar uma doutrina de unidade da igreja, sendo que na prática não se via isso. Vejam, quando Pedro e Barnabé se encontraram, e isso está relatado em Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 14, e eles não conseguem se misturar com os judeus. E Paulo então repreende Pedro na cara. A expressão é bem essa, chama atenção na cara. Isso não é evangelho. Evangelho é você sentar do lado do judeu, o gentio junto com o judeu. Não basta mais uma teologia de unidade. Nós temos que mostrar na prática que a vida cristã, a vida de pacificação, só vai existir se nós conseguirmos sentar juntos, adorar juntos e trabalhar pelo reino juntos. Paulo foi esse homem que experimentou lá, depois da queda, foi até Ananias, e Ananias disse: para que recuperes a vista e fiques o quê? Cheio do Espírito Santo. Romanos 9, 1 a 3 também diz: por amor dos meus irmãos judeus. Aquilo que nós estamos dizendo, ele não priorizava judeu nem gentio, mas sabia que o evangelho era para todos, e mais, ele fez-se escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. 1 Coríntios 9, 19. E finalmente em Gálatas 3, 28, todos são um em Cristo Jesus. Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Esse é o espírito de um pacificador. Essa é uma qualificação de um pacificador. Alguém dominado integralmente pelo Espírito Santo de Deus. Para concluirmos, irmãos, nós precisamos entender o que diz a Bíblia. Bem-aventurados pacificadores. E qual é a benesse para os pacificadores? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15, há uma expressão interessante: Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer paizinho, né? Quem tem essa capacidade de ser chamado filho de Deus, pode se dirigir a Deus e dizer: meu paizinho. Significa intimidade com Deus. Eu me lembro de um pastor que orava, um pastor muito conhecido na nossa denominação, muito culto, e ele orava assim: ó Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, genuflexos na tua presença estamos, Senhor. E uma oração erudita, é verdade, mas uma oração um pouco distante, né? O Deus é de Abraão, é de Isaac, é de Jacó, e a pessoa às vezes nem entende bem o que é genuflexo na tua presença. Mas quando a gente ora conforme Romanos 8,15, a gente diz: papai, eu estou padecendo, papai, muito obrigado, papai, me ajuda nisso. Isso significa comunhão, intimidade. Ser filho de Deus significa isso. E os pacificadores são chamados filhos de Deus.
Vejam Hebreus 2, versículos 10 a 12. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Jesus está nos chamando irmãos. Por quê? Porque nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. E os pacificadores têm muito mais ainda razões para entender isso, porque o próprio Jesus diz: felizes aqueles que promovem a paz, eles serão chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus, ver Jesus dizendo: eles são meus irmãos, isso é um grande privilégio, grande privilégio. Ser filho de Deus implica também algumas responsabilidades. Primeiro, aceitar o nome do Pai. Eu tenho muita alegria na minha vida profissional. As pessoas me conhecem por Augusto Ventura. O Ventura é do meu pai. Eu acho importante, Ventura. Eu lembro que eu briguei com a minha irmã, briguei no bom sentido, quando nasceu o primeiro filho da minha irmã. Ela queria colocar o nome do filho só com o sobrenome do pai, e não o nome da nossa família, Eu falei: não, de jeito nenhum, tem que colocar o Ventura lá. Olha eu me dando pitaco na família dos outros, Mas a minha irmã tinha liberdade. Mas é um privilégio, irmãos, nós termos o nome do Pai, Aceitar o nome do Pai. Quando alguém é batizado, como é que o pastor fala? Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você recebe o nome do Pai. Você recebe o nome do Pai. Mateus 28, 19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tiago 2, 7. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi imposto? Qual é o bom nome que sobre nós foi imposto? Filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós temos esse privilégio e essa responsabilidade, porque um filho tem que honrar o nome de Deus. Segundo, um filho demonstra na aparência e no caráter alguma semelhança com o pai. Nós temos que demonstrar nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nas nossas palavras, e vivermos segundo as características do nosso pai. Não é assim que a gente fala: Ana Júlia parece tanto com o Nairo, ou com a Gisele, não sei, mas é fulano. Hoje eu estava falando do Benício. Puxa, o Benício está parecendo muito o Marcelo, porque ele tem características próprias do pai ou dos pais. Aqui o Filho de Deus precisa demonstrar na vida um caráter aprovado, uma aparência semelhante ao Pai. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o 27: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Imagine um filho de Deus andando por aí desrespeitando, não promovendo essas características de Deus Pai. É decepção, é vergonha para a família, é vergonha para o pai. E por fim, para encerrarmos, amar, ser chamado filho de Deus, implica em amar o Pai. Amar o Pai. Nós vivemos dias em que os filhos estão sendo muito negligentes com os pais, sobretudo aqueles velhinhos.
não têm conseguido tratar, cuidar, zelar, receber em suas casas, ter paciência. Então, esse não é um bom exemplo de filho. O verdadeiro filho, aquele que recebe o nome do Pai, precisa amar o Pai. Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, porque existem filhos que simplesmente abandonam a comunhão com o Pai. O que significa isso? Não estão querendo ter aquela intimidade com Deus. Augusto, mas não é só na igreja que se tem intimidade com Deus. É verdade, mas aqui é a família de Deus. Jesus nos disse aqui: vocês são meus irmãos, porque vocês são filhos do meu Pai. E se nós somos essa família, se nós somos filhos de Deus, nós não devemos negligenciar, deixando a nossa congregação, deixando de estarmos juntos uns com os outros. Irmãos, essa é a palavra que nós temos para hoje. Não uma palavra de conforto no sentido de que paz esteja convosco, irmãos, mas muito mais do que isso, que a pacificação de Deus esteja em cada coração, para que nós saiamos daqui e sejamos promotores da paz. Vocês têm visto vídeos aí na internet em que um fala do outro, aí a sociedade hoje está muito confusa, mas eu quero apresentar um vídeo de uma pessoa que mostrou-se ser pacificadora numa situação adversa. Eu vi esse vídeo hoje. Eu já estava com essa mensagem preparada e vi esse vídeo hoje e falei assim: muito bom. Vou tentar colocar lá. Se os irmãos conseguirem, vai dar certo? Vai? Que bom. Se alguém puder apagar a luz. Mostrando qual é a atitude de um pacificador. O que faz um pacificador? Ele promove a paz, mesmo quando a situação é adversa. Eu parei o carro aqui para gravar esse vídeo, só para contar para vocês o que aconteceu agora há pouco comigo. Eu fui almoçar com um amigo, estava voltando para casa, e aí passou um motoboy rapidamente assim pelo lado do meu carro. Eu devia estar um pouco para a direita, ele colocou o pé, meteu o pé no retrovisor do meu carro e foi embora. E eu vi que ele tentou fazer a mesma coisa com o motorista, que estava um pouco mais à frente da gente. Só que quando ele foi meter o pé no retrovisor, o motorista tirou o carro, ele se desequilibrou e caiu. E aí eu parei para ajudá-lo, porque o motorista não parou. Ele até se assustou, o motoboy, porque ele caiu no chão, ele até se assustou quando me viu, pensou que eu fosse brigar com ele. Mas eu peguei na mão dele e falei: tá tudo bem, meu irmão, você precisa de alguma coisa? Ele, não, pedi desculpas, eu não estou precisando de nada. Eu falei: poxa vida, você estava nervoso, você passou pelo meu carro, meteu o pé no retrovisor, e aqui também é a mesma coisa? Cabeça fresca, meu irmão. Aí eu sentei com ele na guia da calçada e comecei a conversar com ele. E ele estava falando que estava com a cabeça quente porque pediu um vale para o patrão dele, a filha estava doente, para comprar remédio, e o patrão não cedeu o remédio para ele, não cedeu o vale para ele. E a gente estava do lado de uma farmácia. Falei: poxa, não seja por isso, vamos lá, eu vou pagar o remédio para você. Ele ficou emocionado, falou: poxa, você vai fazer isso para mim? Eu falei: claro, com o maior prazer. Eu fui lá, comprei o remédio para a filha dele, e na hora de ir embora eu falei: olha, se você precisar de alguma coisa, você me liga. Escrevi meu nome, deixei meu telefone, e aí quando ele viu meu nome, ele falou: você que é o Fábio Teruel? Eu falei: sou. E começou a chorar. Eu falei: que você está chorando por quê? Ele falou: irmão, eu rezo com você todo dia pelo rádio, e eu rezei de manhã hoje, pedindo para Deus que se meu patrão não me fizesse um vale, que
colocasse um anjo no meu caminho para me ajudar. E, cara, você que apareceu. Eu comecei a chorar junto com ele. Eu preciso parar com essa mania de chorar desse jeito, né? Mas eu tô gravando esse vídeo só para agradecer a Deus pelo fato dele ter me feito um doador. Eu parei o carro aqui para gravar esse. Muito bem, não sei se vocês entenderam, mas o motoqueiro quebrou o retrovisor dele, logo em seguida caiu e ele ajudou. O motoqueiro estava passando por uma dificuldade. Esse é o espírito do pacificador. Ele tinha tudo para chegar lá naquele rapaz e quebrar o pau com ele e dizer: olha, você estragou meu carro, vai ter que me indenizar. Mas não, ele agiu em favor daquele homem. Que nós sejamos assim também, irmãos, e assim nós vamos revelar esse Cristo ressurreto, esse Cristo que morreu por nós e nos fez irmãos, nos fez filhos de Deus e nos convida a sermos pacificadores. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela alcança os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Jesus, atendermos o ensino dele e, nesse particular, nos ajuda a promover a paz no mundo que está em conflito, ó Deus. Não nos deixe agir pela nossa carne, mas que o Espírito Santo tome as nossas vidas e que cada ação nossa seja reflexo da ação do Espírito Santo de Deus em nós. E o Teu nome em tudo isso seja glorificado. Assim que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.